Olá, meu nome é Gilmar Botelho e sejam bem-vindos ao meu canal Gilmar Botelho Plus. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a configuração eletrônica pelo diagrama de Pauling. Se vocês olharem para ele agora, vocês vão ver que é algo totalmente esquisito e muito difícil. Porém, com algumas dicas que eu vou dar a seguir, vocês vão tirar isso de letra. Mas para iniciar esse tema, a gente tem que falar um pouquinho sobre a quantidade de níveis que existem e quantos elétrons cabem em cada nível. Aqui, como vocês podem ver, existem 7 níveis. E na frente vocês podem ver a quantidade de elétrons que cabem em cada nível. Ou seja, no primeiro nível vocês podem colocar apenas 2 elétrons. No segundo nível, 8 elétrons. No terceiro, 18 elétrons. No quarto e no quinto, 32 elétrons em cada. No sexto, 18 elétrons. E no sétimo, 8 elétrons. Ou seja, vocês podem ver a quantidade máxima de elétrons que cabe em seu respectivo nível. Aqui eu coloquei aqui para vocês que existem 4 subníveis. Os subníveis S, P, D e F. E cada um também tem a quantidade máxima de elétrons que cabem neles. O S cabem apenas 2, o P 6, o D 10 e o F no máximo 14. Então, como vocês podem ver, no nível 1 pode colocar apenas 2 elétrons, então 1s2. No nível 2, cabem 8, então 2s2 e 2p6. Por quê? Porque no subnível S cabem no máximo 2 e no P 6, então 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente. Aqui nós temos 18, aqui 32, 32, aqui 18 e aqui 8. Agora vamos voltar para o diagrama de Pauling em si. Nele, nós sempre fazemos a configuração eletrônica pela diagonal. Porém, vocês vão conseguir visualizar isso melhor na prática, né? Sempre na diagonal, sempre começando. Se você começa a configuração eletrônica por aqui, você volta e vem por aqui, volta e volta por aqui, e assim sucessivamente. Vamos ao exemplo do ferro. O ferro, ele tem como número atômico o número 26. Então, você vai contar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e, por final, 3d6. Por quê? Aqui cabem no máximo 10. Porém, ele só precisou de 6, então você vai colocar 3d6. No caso aqui, vocês vão contar 26, certo? Sempre na diagonal. Então, daqui do início até o 3d6, vão ter 26 elétrons. E você pensa, nossa, mas como que eu vou colocar os íons? Como que eu vou representar os íons? Aqui eu coloquei 2 exemplos. O níquel 2+, que ele é um cátion, e o fósforo 3-. O que é um cátion? Um cátion, ele é um átomo que ele perde elétrons e ele fica com carga positiva. E no caso do fósforo, ele é um ânion, porque ele recebeu elétrons e ele fica com carga negativa. Então, aqui no caso, o níquel ele tem 28, certo? 28 elétrons. Porém, já que ele perdeu elétrons, ele vai ter 26. Então, você vai fazer essa contagem, essa configuração eletrônica, contando até 26, que vai dar no 3d6, igual do ferro, coincidentemente. Né? Eu coloquei aqui embaixo como que seria a configuração eletrônica do elemento normal, né? Sem ele se tornar um íon. Né? Ele iria até o 3d8, que formaria 28 elétrons. Né? Aqui com fósforo, no caso, o número atômico dele é o 15, porém, ele recebeu 3 elétrons. Então, você vai fazer a contagem até o 18, que vai cair no 3p6, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e no final 3p6. Aí, nessa configuração eletrônica, deram 18 elétrons. Né? Aqui embaixo eu coloquei a configuração original, né? Sendo o fósforo
sem ter passado para íon. Ele iria ter ficado no 3p3, porque daria 15 elétrons. E agora, já que vocês já sabem como fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauling, né? Nessa configuração e sempre indo pela diagonal, eu vou mostrar de uma forma que é conhecida como forma condensada. Primeiro, nós vamos colocar o gás nobre anterior, que no caso aqui é o argônio, e na frente a configuração restante, ou seja, aqui o cálcio ele tem 20 elétrons, certo? O número atômico dele é o 20. O gás nobre que vem anterior a ele na tabela periódica é o argônio, que tem número 18. Então, eu vou colocar o argônio, no caso, entre colchetes, e na frente eu vou colocar apenas a configuração restante, que já que o argônio ele tem 18 elétrons, vai faltar apenas 2 para completar 20, né? Então, sempre lembrando, colocar o gás nobre entre colchetes e o restante da configuração na frente. E agora, só mais uma dica. Olhem sempre em que linha o elemento está, pois ele sempre vai ser o seu ponto de referência para a distribuição eletrônica. Ou seja, o elemento que está na linha 4, ele sempre vai ficar em algum subnível do nível 4. Por exemplo, aqui, o cobalto, certo? Ele está na linha 4. Então, ele vai estar distribuído no nível 4, no subnível S, no caso. Né? Aqui, ó, eu coloquei aqui o argônio. Ele é o gás nobre que vem antes do cobalto. O argônio é número 18. Então, aqui na frente, eu apenas coloquei o restante que falta, certo? E aqui, ó, o rádio, ele tem número atômico como 88. O gás nobre que vem anterior a ele é o radônio, que é o 86, e eu apenas coloquei ele aqui, né, entre colchetes, claro, e o restante que falta aqui, que é o 7s2. No caso, o rádio, ele tá na linha 7, certo? Então, a configuração eletrônica dele vai terminar no nível 7 e aqui, no caso, no subnível S, né? O cobalto, ele tá na linha 4 na tabela periódica, então ele vai terminar também no nível 4, né? E no caso, no subnível S. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo sobre quais outros temas da área da saúde vocês querem saber, vocês querem aprender. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e, claro, né, ativar o sininho para vocês não ficarem de fora dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal, e tchau!